Graça e paz, Talmidim, escatologia, doutrina das últimas coisas. Estamos falando sobre a escatologia geral. Hoje queremos falar sobre linhas interpretativas com relação ao arrebatamento, ou linhas de interpretação correlacionadas ao arrebatamento da igreja. Nós temos a primeira delas, o arrebatamento parcial, que ensina que uma parte apenas da igreja será arrebatada, enquanto outra parte da igreja ficará. Nós temos o arrebatamento pós-tribulacionista, que ensina que a igreja passará pela grande tribulação e será arrebatada após a grande tribulação. Nós temos o arrebatamento mesotribulacionista. O arrebatamento mesotribulacionista ensina que a igreja será arrebatada no meio, na metade da grande tribulação. E nós temos o arrebatamento pré-tribulacionista. O arrebatamento pré-tribulacionista ensina que a igreja será arrebatada antes, pré-tribulação, antes da grande tribulação. Bom, vamos analisar essas teses, essas teorias, essas linhas de interpretação com relação ao arrebatamento da igreja. Mas antes eu queria ler o que diz a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51. Eis que vos digo mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num átomo ou momento, num abrir e piscar de olhos, ante o último toque do shofar, o último gargalantejo da trombeta, no original, né? A última reverberação, o último toque da trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Esse texto está falando do arrebatamento secreto da igreja e o arrebatamento pré-tribulacionista também. Vamos olhar, o que ensina o arrebatamento parcial? O arrebatamento parcial ensina que só uma parte dos crentes serão arrebatadas. Que parte são essas? Primeiro, aqueles que estão esperando a volta de Cristo. Só os que estão esperando a volta de Cristo serão arrebatados. Aqueles que estão preparados para a volta de Cristo. Eles vão usar o texto de Lucas 21 e 36. Os vigilantes serão arrebatados. Mateus 25, as 5 virgens prudentes, as que estão preparadas. Eles ensinam também que só serão arrebatados os crentes que amarem a volta de Cristo. 2 Timóteo 4 e 8. Os que esperam o retorno de Cristo, Hebreus 9, 28. Bom, essa teoria, ela tem fragilidades visíveis. É porque ela propõe enfraquecer pelo menos 3 pilares da soteriologia bíblica, que é a doutrina da propiciação, da redenção e da reconciliação. O arrebatamento parcial se propõe a dizer que há crentes que foram propiciados, redimidos e reconciliados, mas não serão arrebatados. Porque, note bem, o que eles ensinam é que os crentes que ficaram são crentes salvos, mas não foram arrebatados porque não estavam vigilantes, não amavam a volta de Cristo, não estavam esperando o retorno de Cristo e não estavam preparados. Então, primeiro, ele enfraquece a doutrina da propiciação. Como alguém pode ter sido propiciado por Cristo, e propiciado quer dizer se tornar aceito através de Cristo para Deus, e não está preparado para ser arrebatado, não amar a volta de Cristo, não está esperando a volta de Cristo, não está vigilante. Como alguém, por exemplo, pode ter sido redimido pela metade ou reconciliado com Cristo pela metade. Então, essa teoria não tem fundamento. Por quê? Os que não amam a volta de Cristo, os que não estão preparados, os que não estão vigilantes, os que não estão esperando a volta de Cristo, não são verdadeiramente igreja. Eles estão na igreja, mas são pseudo-igreja, pseudo-crentes. Por quê?
Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a igreja é o corpo de Cristo. Agora, no arrebatamento, como que é que a metade do corpo vai ser arrebatada e a metade vai ficar? O corpo de Cristo vai ser dilacerado? Nós precisamos entender que no arrebatamento da igreja é o edifício de Deus. A igreja é chamada edifício de Deus. O edifício vai subir de maneira incompleta. Entender que a igreja é chamada noiva de Cristo. A noiva vai subir pela metade. A igreja é o sacerdócio de Deus. O sacerdócio de Deus não pode estar fragmentado. Então, no arrebatamento subirão os crentes de verdade, os propiciados, redimidos e reconciliados. Estes estão vigilantes, amam a volta de Cristo, estão esperando o retorno de Cristo e estão preparados. Os que ficarem não eram crentes salvos de verdade. Então essa teoria do arrebatamento parcial está descartada. Depois nós temos o arrebatamento pós-tribulacionista. O arrebatamento pós-tribulacionista ensina que a igreja vai ser arrebatada logo após o período de 7 anos de grande tribulação e que a volta de Cristo em glória e o arrebatamento são simultâneos. A igreja passa pela grande tribulação, Jesus vem visivelmente em glória. Naquele momento ele arrebata a igreja bate nos ares, não vai para as bodas do Cordeiro passar 7 anos ali de festa de casamento, não. Alguns ironias chamando o arrebatamento de ioiô. Ela bate nos ares e já volta para reinar com Cristo. Então, esse arrebatamento pós-tribulacionista, que a igreja vai passar pela tribulação, ele se fundamenta em alguns argumentos. Primeiro, eles ensinam que a Bíblia fala, tanto em Lucas 21 como Mateus 24, de uma volta visível. Todo olho verá. Quando Jesus vier, todo olho verá. Eles dizem que não existe essa distinção entre arrebatamento secreto e volta de Jesus em glória, que a Bíblia não fala de um arrebatamento secreto, que quando fala da volta de Cristo, como Mateus 24, Lucas 21, e diz que ele virá logo após a grande tribulação, e diz que todo olho o verá, e diz que essa volta será logo após a grande tribulação. Outro argumento é que a igreja precisa passar por tribulações, porque ao longo da história a igreja passou por tribulações, o mundo odeia a igreja precisa ser provada, inclusive na grande tribulação. Eles também usam o argumento histórico da profecia de Daniel 9:27, a 70ª semana de Daniel, como tendo se cumprido já. Não existe esse intervalo de 2000 anos em que a igreja entra, até porque eles, como são aliancistas, eles não creem que existe distinção entre Israel e igreja. Existe um plano para Israel e um plano para a igreja. Então aquela lacuna, aquele intervalo que para nos 484 anos, ou nas 7 semanas depois das 62, e aquele intervalo, aquela brecha abre agora 2000 anos até a igreja se completar, para depois, quando a igreja for arrebatada, o relógio começar a funcionar novo e se completar os 7 anos da grande tribulação, para se completar os 490 anos, as 70 semanas proféticas de Daniel. Eles não acreditam que aquilo ali literalmente vai acontecer, eles acreditam que já aconteceu. Então, por isso, não vai haver esse período em que, após o arrebatamento da igreja, que o relógio começa a funcionar novamente para se completar os 7 anos. Outro equívoco do arrebatamento pós-tribulacionista é que eles confundem o último toque do chofar, algumas traduções dizem a última trombeta, com a trombeta de Apocalipse, capítulo 11. Eles confundem 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 4, que falam do toque da trombeta, com a última trombeta. E diz que a igreja tem que ouvir os 7 toques da trombeta, que começam a ser tocados ali no capítulo 8 de Apocalipse. A igreja vai estar lá. E a igreja é arrebatada só no capítulo 11, quando a última, que não é o último toque, a última trombeta do anjo é tocada.
Mais uma vez eles vão dizer que a vinda de Jesus é um evento visível. Atos 1, né, diz que ele virá, assim como subiu. Apocalipse 1, todo olho o verá. Falam de 1 Pedro capítulo 3, mostrando a volta de Jesus como um evento visível, nada tendo a ver com um intervalo ou duas fases, né? O arrebatamento secreto, depois a volta em glória. Outro argumento é que a igreja só será arrebatada depois que o anticristo se manifestar. Eles vão dizer que Jesus só virá depois da apostasia, 1 Tessalonicenses 2, 1 a 4, e quando se manifestar o filho da perdição. Então, o filho da perdição, o anticristo, se manifesta exatamente no período da grande tribulação. A igreja está aqui, vai enfrentar o anticristo na grande tribulação, e depois Jesus vem em glória, arrebata a igreja, bate nas nuvens e volta para implantar o governo. Vamos ver as fragilidades dessa teoria, que eu não acredito, e nós aqui do ITE, como somos pré-tribulacionistas, nós não defendemos essa tese. Primeiro, eu sei que a igreja tem passado por tribulações ao longo da história, e a igreja tem sido provada por tribulações. Só que em Mateus 24, Jesus falou de uma grande tribulação como nunca houve e nem jamais haverá. A expressão grega é tipse megali, grande tribulação, e ela tem um propósito. Jeremias vai dizer que ela é o tempo de angústia para Israel. O propósito da grande tribulação é provar Israel e julgar as nações. E a noiva não precisa ser julgada nesse juízo. Por quê? Porque a noiva tem que estar casada na festa das bodas de um cordeiro. Nós vamos defender depois com minuciosidade o argumento pré-tribulacionista. Estou só dando pinceladas aqui. Outra coisa, a promessa para a igreja fiel, a igreja de Filadélfia, que é a igreja do arrebatamento, é que Deus aguardará da hora da tribulação, ou da tentação, da provação que virá para provar todo mundo. Deus vai guardar onde? Os pós e mesmos tribulacionistas, que ele vai guardar em algum lugar aqui na terra, proteger, assim como protegeu Israel ali no Egito. Mas se Deus tem que guardar a igreja, certamente ele vai guardar perto dele, nas bodas do Cordeiro. O argumento que eles usam, por exemplo, de que quando Jesus vier, eles usam esse argumento, haverá ressurreição de vivos e de mortos em um evento só, é porque eles não entendem, como nós falamos aqui, que 1 Coríntios 15 fala de uma ordem na ressurreição. 1 Coríntios 15 diz que vai haver uma única ressurreição de ímpios e de justos ao mesmo tempo. Ele vai falar de uma ordem. Cristo as primícias, os que são de Cristo na sua vinda, os abiscos da grande tribulação, 1000 anos depois de milênio, os ímpios, que é a segunda ressurreição, para comparecerem no juízo final. E outra dificuldade do arrebatamento pró-tribulacionistas é Daniel 9:27. Daniel 9:27 está explícito ali que o anticristo vai fazer uma aliança por 7 anos com Israel. E na metade da semana ele vai colocar a abominação, a imagem da besta, Apocalipse 13 e Mateus 24. E o texto de 1 Tessalonicenses 2 diz que ele não fará isso. Isso não acontecerá e esse anticristo não se manifestará para fazer isso, enquanto o que o detém não seja retirado. E, evidentemente, quem detém a manifestação da igreja, do anticristo, é a igreja. É só quando a igreja foi arrebatada que ele se manifesta. Mas um dos argumentos mais fortes contra o pós-tribulacionismo, o arrebatamento pós-tribulacionista, é que Jesus disse em João, aliás, 14:22, Jesus disse que quando ele viesse, ele nos levaria para a casa do Pai. Ele disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito, vou preparar o lugar. E quando eu vier, né, ele diz, preparar lugar, eu
voltarei e vos levarei para mim mesmo, para a casa do Pai. Ou seja, quando a igreja é arrebatada, a igreja é levada para a casa do Pai. Agora, no arrebatamento, tanto meso como pós-tribulacionista, Jesus vem, arrebata a igreja bate nos ares, é o arrebatamento, e olhou e volta. E a casa do Pai? E os 7 anos de festa de boda de cordeiro? Então, como explicar esse arrebatamento que bate e volta se Jesus disse que ia levar a igreja para a casa do Pai? Outro ponto é que o arrebatamento da igreja ele é iminente. Ninguém sabe quando vai acontecer o arrebatamento da igreja. É o chamado arrebatamento iminente. Já a segunda volta, todo mundo sabe, vai ser depois de 7 anos da grande tribulação, haverá sinais, catástrofes que vão apontar a brevidade do regresso. A iminência, o arrebatamento a qualquer momento é prova de que o arrebatamento não será pós-tribulacionista, ele será antes da grande tribulação, porque no período da grande tribulação os sinais comprovam que Cristo voltará visivelmente depois de 7 anos. Depois nós temos o arrebatamento mesmo, tribulacionista, que são os argumentos praticamente, eu vou ser rápido agora, porque são praticamente os mesmos argumentos do pós. Eles, por exemplo, não creem na literalidade completa de Daniel 9:27, confundem a trombeta de 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 4, com a trombeta de Apocalipse 11, como se fosse a última trombeta do anjo. Eles negam a iminência, porque se a igreja é arrebatada na metade da grande tribulação, todo mundo vai saber que 3 anos e meio depois da tribulação a igreja é arrebatada, mas a Bíblia diz que o arrebatamento será iminente, ninguém sabe o dia nem a hora que acontecerá. Jesus mesmo falou sobre isso. E um argumento contra o arrebatamento mesotribulacionista é que eles confundem a trombeta do anjo com a trombeta de Deus. Note que 1 Coríntios 15 fala do último toque da trombeta de Deus. No Apocalipse 11, do 8 a 11, são anjos que tocam trombetas. São anjos tocando trombeta de juízo. No 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 4, é o próprio Deus que toca a trombeta para convocar o povo para estar com ele. Então esses argumentos estão refutados. E agora, para o vídeo não ficar tão longo, a quarta linha de interpretação com relação ao arrebatamento é que nós defendemos o arrebatamento pré-tribulacionista. Nós falaremos dele com detalhes brevemente, mas eu queria só mostrar que 1 Coríntios 15, 51 a 52 mostram um arrebatamento secreto, e esse secreto, portanto, será pré-tribulacionista. O texto de 1 Coríntios 15, 51, Paulo diz um mistério, ou seja, o arrebatamento é misterioso, ninguém vai saber o dia nem a hora, é iminente, será um mistério porque um será tomado e outro será deixado, as pessoas não saberão o que está acontecendo e não saberão quando acontecerá. Segundo, o arrebatamento será iminente porque ele será num abrir e piscar de olhos, num ato, num momento, um tempo indivisível. Será muito rápido, ninguém vai presenciá-lo a olho nu. Ante o último toque do chofar. Então, a terceira argumento é que o arrebatamento será pré-tribulacionista, porque a própria palavra arrebatamento, que aparece lá, arrebatados, nós seremos arrebatados, em 1 Tessalonicenses, rapazo, quer dizer arrancar rapidamente ou com violência e livrar do perigo. Então, esses argumentos provam que o arrebatamento ele será pré-tribulacionista.